Olá, meus queridos. No vídeo de hoje eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você crê na salvação eterna? Você acredita que se você partisse hoje para a eternidade, você estaria no seio de Abraão? Você tem convicção desta verdade na sua vida ou te resta alguma dúvida? É sobre isso que eu quero compartilhar com você hoje, à luz do texto bíblico. Porque é importante para todo aquele que anda com o Senhor, todo aquele que de fato já entregou a sua vida aos cuidados do Pai, tenha esta certeza. A palavra do Senhor em João, Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 24, e em verdade vos digo, aquele que crê e que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. É interessante nós observarmos o verbo ter. Ele está no presente do indicativo. Ele está afirmando que nós já usufruímos desta vida. Eu não preciso esperar morrer, né, para que eu possa ter a possibilidade de alcançar a vida eterna. A palavra do Senhor já garante que a partir do momento que nós ouvimos a palavra e cremos, e é interessante frisar que esse crer, ele não está relacionado apenas com o acreditar, tá? Porque nesse sentido, até os demônios creem e estremecem, mas o crer aqui é de fato viver de acordo com aquilo que crê. Então, se eu creio na palavra, eu vou me esforçar para eu viver de acordo com as Escrituras. Então, esse versículo, ele me traz uma segurança, e não somente ele. O Novo Testamento está repleto de promessas neste sentido a todo aquele que segue o Senhor, que confia na sua palavra e nas suas promessas. Então, eu quero ratificar esta verdade, tá? Nós temos sim a vida eterna. Quando nós saímos para compartilhar o Evangelho, seja com um colega, um familiar ou até mesmo uma pessoa desconhecida, às vezes a gente ouve que esta certeza ninguém pode ter, somente Deus pode dizer se alguém está salvo ou não. É porque estas pessoas, elas não têm contato com as Escrituras, elas não conhecem a Bíblia, porque a Bíblia, ela nos dá esta certeza. É impossível nós caminharmos com o Senhor nesta vida sem termos esta certeza. E eu te digo mais, o apóstolo João, quando ele faz esta afirmativa, dizendo que nós temos a vida eterna, mais adiante, escrevendo as suas cartas, tá? Para combater o gnosticismo reinante naqueles dias, no capítulo 5 de 1 João, a partir do versículo 10, ele diz algo interessante. Mas nesse sentido, como são vários versículos, eu quero ler na íntegra para vocês, eu vou pegar aqui para a gente compartilhar. Percebam bem, diz assim a palavra do Senhor. 1 João, no capítulo 5, a partir do versículo 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Presta atenção. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, João, aquele, confirma aquilo que já havia dito no seu Evangelho. Agora ele usa o verbo no pretérito perfeito, não é? Quando ele diz que nós temos, ou melhor, que ele já nos deu a vida eterna. Antes ele disse que nós temos, agora aqui ele está dizendo que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida, ela está em Jesus Cristo. Então, aquele que crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho, tá? Este desfruta deste benefício, que é a vida eterna.
Eu não tenho a vida eterna porque eu sou bonzinho, por méritos próprios, mas eu tenho a vida eterna porque Deus me amou e enviou seu Filho, seu único Filho, para morrer e para me salvar. E assim também acontece com você. Então, se você, por algum motivo, ainda não tinha esta certeza, confie nas Escrituras, confie na palavra. É o próprio Deus que está afirmando que nós temos esta vida, já estamos desfrutando dela aqui. É verdade que um dia nós vamos ter ela por completo, não é? Nós vamos tê-la por completo. Por enquanto, nós estamos desfrutando já desta vida e o Senhor nos deu o seu Espírito como selo desta promessa, selo da nossa salvação. Então, vamos ficar firmes na palavra, vamos acreditar nas promessas de Deus, para que, de fato, nós possamos ter alegria na nossa salvação. Não somente ter a salvação, mas ter alegria nesta salvação. Que você possa ser edificado com esta simples palavra, esta simples explicação, e compartilhe, tá, com os seus amigos, a sua família, divulgue esta mensagem a todos quantos você tiver conhecimento de que as pessoas não têm esta convicção, tá? De que elas ainda vivem somente naquele pensamento, né? De que só Deus sabe quem tem a vida e tem a grata surpresa de poder compartilhar com pessoas que não têm a mesma esperança e que possa vir a ter. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, você e a sua casa.